Uma boa tarde a todas, né? Uma alegria imensa que estar aqui compartilhando, né? Esses dias fazendo esse retiro, né? Vocacional, né? Nesses dias aqui também preparação da quaresma, que vai começar na quarta-feira de cinzas, né? Então a gente vai estar continuando, né? Com o tema que a gente estava de manhã, que a gente viu essa leitura de São Paulo, né? De Romanos, né? Que, que sejamos sacrifícios vivos, né, a Deus, e que não conformemos com esse mundo. Então vamos continuar também nessa linha essa tarde, o que São Paulo também nos continua dizendo, né? Vamos estar falando sobre a loucura da cruz, né? Que é onde chega o extremo amor de Deus por nós, que foi na cruz. Vamos continuar falando sobre isso. Então, como sempre, vamos, né, começar a nossa oração com o Salmo 15, né? Peguem a Bíblia aí, Salmo 15, que é bom a gente sempre estar rezando com o Salmo, para a gente serenar a nossa alma, né? Entrar em comunhão com Deus, né? Pedindo ao Espírito Santo que ilumine esse momento nosso de oração, esse momento nosso de reflexão, para que realmente podemos deixar que a semente da palavra de Deus entre e germine em nosso coração. Então aqui o Salmo 15, também é um salmo muito bonito, nós lemos esta manhã no Salmo 61, né? Então vamos ver aqui o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível, muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é um salmo belíssimo, né, que vai em consonância que a gente, né, comentava esta manhã, né, que mais frase mais linda. Digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Que é quando realmente nos entregamos por amor a Deus, que a nossa única felicidade está em Deus. Como dizia Santo Agostinho, quando ele fala no Tarde Te Amei, né, nessa poesia tão linda do Tarde Te Amei, fala assim, né, beleza sempre nova, né, beleza sempre tão antiga e sempre nova, que eu buscava Deus fora de mim, mas Deus estava dentro de mim, né? Então que as criaturas amarravam tudo, mas Deus estava no coração dele. Quando ele entendeu que Deus realmente era o Senhor da sua vida, não existia outra felicidade para ele, senão, né, a felicidade que vem de dentro, a felicidade de Deus, que não se conformava com este mundo, né? E eu gosto muito dessa última frase, né? Desse último versículo, no versículo 11, que fala:
Vós me ensinareis o caminho da vida. A abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Né? Que quando a gente realmente tem a Deus como o nosso maior tesouro, Ele nos mostra, ilumina os nossos caminhos, né? E sempre vai ter essa alegria, né? Essa paz, essa alegria de estar realmente servindo a Deus. Então, vamos continuar com as nossas cartas de São Paulo. Então, vamos voltar para o Coríntios, ontem nós estivemos vendo, né, no 1 Coríntios, então vamos voltar agora no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, né, do 17 ao 25, que é o que antes nós vimos de ontem, mas eu queria ontem falar sobre a nossa debilidade da gente perder esse medo, de ter essa confiança em Deus, né? Então vamos estar retomando aqui, né, na carta do 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 25. Então procurem aí na Bíblia para ir acompanhando, né? Para que grave bem na nossa mente. 1 Coríntios 1, versículo 17 ao 25. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, que lindo, né? Muitas vezes a gente não presta muita atenção nas leituras, a gente escuta as leituras na missa, muitas vezes a gente não pega muito para ler e não vê a preciosidade, né, dessa palavra, né? Que a linguagem da cruz é uma loucura para o mundo. Então, como falávamos hoje em Romanos, né? Não conformeis a este mundo. E a coisa que o mundo não se conforma é a cruz. O mundo, infelizmente, o mundo quer fugir dos sofrimentos, quer fugir das dificuldades. Ninguém quer dor, ninguém quer sofrer, ninguém quer fazer sacrifício, né? Hoje falar que vai fazer um sacrifício é uma coisa do outro mundo, né? Mas a loucura do amor de Deus, né? Que é a loucura da cruz, porque São Paulo nos põe aqui como a loucura da cruz, porque uma pessoa sofrer todos os tormentos que sofreu Cristo na sua paixão e na sua crucificação é uma loucura. Quem que tem tanto amor por alguém que é capaz de dar sua própria vida e da maneira que Cristo deu? É uma loucura. Por que então hoje nós vemos, né, dentro do contexto vocacional, quando uma menina fala que quer ser religiosa, o menino fala que quer ser sacerdote, todo mundo põe o grito no céu e fala: você tá louco? E vai uma vida desse jeito, né? Tem pessoas que têm uma mentalidade tão pequena do que é a vida religiosa, que pensa que as meninas
tá querendo, vai viver preso o resto da vida, não vai ver mais gente, não sei, tem um tabu tão grande, pensando, né, que a vida religiosa é algo extraterrestre, porque é a loucura da cruz, né? Só quem ama ao extremo entendem essa loucura da cruz. Só quem chega a entender realmente, como nós falávamos essa manhã do amor, da veracidade do amor, do verdadeiro amor, vai entender essa loucura da cruz, né? Porque fala, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Então quer dizer que esse ato tão sublime, tão grande de Cristo por nós, é a nossa força. Então a gente não tem que temer o sofrimento, porque pelo sofrimento nos veio a luz, nos veio a ressurreição. Por isso que Cristo já falava, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, muitas vezes, o medo vem também desse medo de sofrer, desse medo de não dar certo, desse medo de que eu vou encontrar. Por isso que muitas ocasiões se acabam perdendo, como eu falava, porque pelo medo, pela falta de confiança em Deus e por não entender isso, da loucura da cruz. Que a linguagem, como falávamos antes, a pedagogia de Deus não é a nossa. Então, fica muito difícil da gente conseguir fazer um discernimento, responder a um chamado, seja ele para a vida religiosa, seja para a vida matrimonial, seja para a vida consagrada leiga, né? Fica difícil se a gente não entende isso. Se a gente realmente não perde esse medo e não tem uma confiança em plena em Deus, que o que vai parecer loucura para o mundo é a glória de Deus para nós. Porque quando muita gente fala, eu mesmo, né? Quando eu estava no 9º ano, né? Antigamente, 8ª série, né? Eu estava no 9º ano, quando eu aceitei o meu chamado, né? E lutei por ele. Quando eu cheguei na escola, a minha professora de português mandou a gente fazer uma redação com o que queríamos ser no futuro. Eu sei mais pensar, eu escrevi uma baita de uma redação, porque eu sempre fui, graças a Deus, sempre tive muita facilidade para escrever. Escrevi uma baita redação, escrevendo que eu queria ser irmãzinha dos anciãos desamparados, porque eu queria cuidar dos idosos que os filhos não queriam cuidar. E escrevi já um monte de coisa, escrevi acho que foi quase 2 folhas de redação. E a professora, quando ela leu, ela se emocionou, porque eu acho que ela nunca tinha lido isso, algo de um aluno. E aí ela caiu na coisa de ler na classe. Imagina, com 40 pessoas dentro da classe, ela leu a minha redação. Eu queria se enfiar debaixo da carteira, né? Nossa Senhora! Aquilo sim que foi bullying, bullying e bullying. Porque todo mundo falava que Deus e livre eu não tinha perfil para ser freira. Que loucura era essa? As freiras ficavam enfiadas dentro de casa, que as freiras ficavam o dia inteiro rezando, que as freiras ficavam rezando em cima do feijão, que as freiras eram sombrias, que as freiras eram bruxas. Mas o que eu escutei naquele dia, gente, vocês não podem ter noção do que eu escutei naquele dia dentro da classe. Que eu pensei até que eles iam pegar eu. Então, eu pensei até que eles iam pegar eu quando saísse na porta da escola, porque aquilo lá foi terrível. Naquele momento eu também entendi o que era a loucura da cruz aí. Porque eu assumi que realmente eu queria se entregar a Deus. Mas ninguém entendeu. Todo mundo pensou que eu estava louca. E naquela época, eu sou natural de uma cidadezinha lá do interior daqui de São Paulo, chama Lençóis Paulista, que está perto de Bauru. É uma cidade do tamanho de um ovo, né? E naquela época, vir para a capital, vir aqui para São Caetano, era, nossa, algo extraordinário, porque, gente, ninguém viajava quase aqui para a capital.
né? E vir falar que vai estudar na capital era Nossa Senhora. Então, mais loucura ainda, né? Todo mundo fala, você tá louca, você vai largar tua mãe, largar teu pai e vai lá pro Cafundé do Judas, né? Mas é a loucura da cruz, eu tava imensamente feliz. Mesmo que o povo fez o maior bullying comigo, eu tava imensamente feliz. Aí o outro maior bullying que eu tive foi no dia da minha formatura, porque fizeram a missa de formatura na matriz, né, da nossa cidade, e eu convidei as irmãs para irem na missa, e as irmãs foram. Nossa Senhora, aí sim que foi o auê. Que aí o povo viu que não estava de brincadeira mesmo, o negócio não era brincadeira. E eu lembro que quando acabou a missa, todo mundo começou a me falar, mas é verdade, você vai ser irmã, as irmãs estão aí, mas o que você está pensando da vida? Nossa, foi assim, terrível, né? Tava na festa da formatura e todo mundo em cima de mim, falando assim, a freirinha não vai descer freira não, que não sei. Nossa, já daquele momento eu já entendi que o negócio não ia ser fácil, ninguém ia entender. Ninguém ia entender. Na escola mesmo. Eu não chorei, não. Menos mal que eu dou risada, filha. Eu, quando fico nervosa, dou risada. Eu não chorei, não. Não chorei porque eu, dentro de mim, eu estava feliz. Era aquilo que eu sentia que me fazia feliz. Então, para mim, não me importava que o povo pudesse xingar, falar xingar de Judas e xingar o que fosse. Eu não estava nem aí. Deus também me deu essa graça de estar nem aí com o que o povo estava falando para mim. Porque no momento que eu entendi a minha vocação, que eu entendi que realmente era aquilo que me fazia feliz, eu já não me importei com o que os outros falavam, não. Minha tia chegava em casa e falava que minha tia evangélica chegava em casa e falava um monte de coisa para mim, eu não estava nem aí. Eu demorei para Deus dar o estalo para mim entender. Mas quando eu entendi também, minha filha, ninguém mais me parou. Porque eu, quando eu entendi que realmente, quando essa irmã, como eu contava no primeiro dia, que essa irmã me perguntou para mim se eu nunca tinha pensado em ser irmãzinha, que eu falei assim, na hora eu falei, Deus me livre, essa é a última coisa essa é a última coisa que eu penso na minha vida. Mas eu não tinha parado para pensar no que estava acontecendo antes. A partir do momento que eu comecei a frequentar o lar, que eu comecei a ajudar as irmãs, né, que eu comecei a me encarinhar com as idosinhas, né, eu não tinha percebido até aí, né, Deus também tem os desígnios dele, eu não tinha percebido até aí o quanto feliz eu estava sendo. Eu saía da escola, almoçava, arrumava a louça para minha mãe, fazia as lições de casa e corria para o asilo. Todo dia. Eu não via a hora de chegar 3 horas da tarde para mim ir para o asilo. Eu não via, era algo assim que as coisas que eu antes gostava de fazer me foram perdendo a graça. Mas eu ainda não estava entendendo tudo isso. Mas no momento que, quando essa irmã falou isso para mim, que foi o que Deus serviu para me abrir os olhos, né? Que aí Deus me tocou realmente e aquilo dentro de mim falava, e por que não? Por que eu não posso ser aquilo que Deus quer? Então, naquele momento que eu entendi, eu comecei a fazer como uma retrospectiva na minha vida, né? Daqueles últimos meses, do quão feliz eu era, né? Quando eu chegava, eu estava lá com as idosinhas, que eu ia lá dar de comer com as idosinhas na boca, eu ia ajudar a deitar, ajudar a trocar fralda, né? Eu ia ajudar as irmãs a limparem, a comecei tudo, né? Quando comecei a ver que aquilo que era realmente me fazia feliz, que a partir do momento que eu entrava no portão daquele lar, minha vida era outra, né? Foi como uma transformação na minha vida, que era loucura, porque uma menina de 14 anos tá lá no meio das velhas, minha filha, quem que pensa que isso daí é certa da cabeça? Humanamente ninguém fala, essa menina não é muito certa da cabeça não. Né? Mas isso é a realização da nossa vocação. Quando encontramos o nosso lugar, é algo que não tem explicação. Né? E aí
ver aí a loucura da cruz, a loucura do amor de Deus. Que muitas vezes a gente não vai descobrindo aos poucos. Mas eu, no momento que realmente eu entendi que Deus me deu essa graça, que o Espírito Santo me deu essa graça de entender, eu tenho que lutar por aquilo que me faz feliz. Mesmo que todo mundo venha contra. Porque as pessoas do mundo, elas pensam como o mundo. Elas não vão pensar como Deus. Então elas vão ter argumento do mundo, mas não os argumentos de Deus. Aí quando aí São Paulo fala assim: onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Então, claro, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, porque não tem nada a ver com pensar e nem com o agir de Deus. Então, é lógico que num contexto vocacional, o mundo vai contra. Quem pensa com o agir do mundo, com os pensamentos do mundo, nunca vai ser capaz de entender essa entrega, esse sacrifício dessa vida por amor a Deus. Então, por isso, vai ser o normal que tenha dificuldades uma pessoa vocacionada. Que não creem que uma vocação bem provada realmente é o sinal mais grande de uma vocação. Vocês podem perguntar para qualquer irmã, para qualquer padre, se não passaram aí a cruz para poder entrar no seminário e poder entrar num convento. Ah, sim, que Riga está rezando. Isso é lógico, minha filha. Vão brigar. Não vão entender. Muitas vezes eu penso, né, e vejo muitas vocacionadas com tanta dificuldade que a melhor quer entrar, fazer uma experiência no convento, e os pais, nossa senhora, como se a filha fosse morrer. E eu falo assim, gente, tá querendo fazer uma coisa tão boa, dedicar uma coisa tão boa, e não aceitam, brigam, batem. Eu tive de uma vocacionada que, quando ela falou que ela queria vir para o convento, a mãe dela bateu nela, que espancou ela. Então, é a loucura do mundo, que não entende o amor de Deus, né? Então, pensar isso, que normal que vê que uma pessoa reza demais, que uma pessoa se dedica mais à igreja. Esse é o medo que tem de se perder, de perder aquela pessoa para Deus. Infelizmente, muitas vezes os pais não estão preparados para dar seus filhos a Deus. Muitas vezes dá com um cafajeste aí para casar, para se ajuntar, para viver de qualquer coisa, é mais fácil do que entregar uma filha para Deus. É muito triste dizer isso, mas é. Eu tive até uma colega minha que ela estava fazendo vocacional comigo, né? E nós até viemos juntas fazer a experiência nossa aqui no Aspirantado. E a mãe dela não aceitava de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. A mãe dela praticamente enfiou um namorado em cima dela. A mãe dela conseguiu um moço para namorar ela, para tirar isso da cabeça dela. Em resumidas contas, tanto insistiu a mãe, tanto brigou a mãe, ela não conseguiu se livrar. Quem acabou ficando com esse moço, acabou casando. Depois o moço, né, esse moço traiu ela, né? Teve ainda um desfecho muito triste, né, dessa história, né? E a mãe morreu cheia de remorso de ver o sofrimento da filha, né? Infelizmente Deus permite certas coisas, nós não sabemos, né? Mas Deus permitiu. Mas para ver que essa loucura da cruz, o mundo nunca vai entender esse amor infinito de Deus. Como que uma pessoa é capaz de largar as pessoas que ela mais ama, as pessoas que pôs ela no mundo, largar a sua família para viver em outro lugar, viver com dificuldades, viver uma vida de renúncia. E isso o mundo nunca vai entender.
Nunca. Isso é lógico, meninas. Ponham isso na cabeça de vocês. Se vocês sentem o chamado de Deus para uma vida consagrada, podem se preparar, que isso vai ser o pão de cada dia. Os pais não vão aceitar, os pais vão brigar, né? Infelizmente, né? É o caminho da cruz que vamos ter que passar. Isso vai ser o mais normal. Seria anormal quando chega uma menina que fala: ai, meu pai tá de boa que eu vou pro convento, minha mãe tá de boa que eu vou pro convento, e que o pai e a mãe tá falando não, que minha filha vai pro convento, que não sei o que. Eu já começo a desconfiar. Falei, quando o santo é muito bom, não tô acreditando muito nisso, não. Acho que mais vocação tem o pai e a mãe do que a menina. Porque realmente uma vocação, ela é bem provada. Como num retiro anterior eu comentava, o diabo não fica feliz com uma vocação consagrada. O demônio que mais teme é uma alma consagrada. Porque uma alma consagrada é uma alma mãe. É uma mãe que vai gerar outros filhos na fé. É uma alma que vai fazer o papel de Maria. O papel de mãe. Maria é a primeira consagrada. É o nosso espelho. E que o demônio mais teme? A quem? A Maria. Então, uma alma consagrada seria como, né, uma estrela de Maria. Então, o diabo nunca vai estar feliz que uma menina queira se consagrar. Então, o diabo vai pôr as 1001 dificuldades para a pessoa, né, para a pessoa desistir daquilo. Claro que Deus vai permitir, por quê? Porque aquela pessoa, para realmente ela ser fiel à sua vocação, ela vai ter que lutar. Como eu falo, o ouro tem que passar pelo crisol para se transformar, tem que se derreter, né? Tem que levar martelada para virar uma joia. O diamante tem que ser lapidado para ter seu brilho. Então Deus vai permitir, né, todo esse caminho de dificuldades para que aquela pessoa possa realmente lutar pela sua vocação, lutar pelo amor de Deus e ser forte. Então não se assustem que vai ser difícil. Mas nem por isso a gente tem que desistir. Porque se Deus der essa chama, desse chamado, essa chama não vai apagar tão fácil. A menos que, por vontade própria nossa, nessa ela, não, Senhor, até aqui eu quis, eu já não aguento mais isso, eu não vou lutar mais. Vou viver agora do meu jeito. Mas enquanto estiver lutando, Deus vai estar lá acompanhando. Muitas vezes eu falo assim para as meninas, leia o livro de Jó, qual foi a provação que Jó passou? E Jó em nenhum momento amaldiçoou a Deus por tudo aquilo que aconteceu com ele, dele ter perdido tudo e ele continuou fiel a Deus. E assim tem que ser a nossa atitude, que apesar da gente ser um caminho difícil, mas se é Deus que realmente nos chama, a gente tem que passar por essas dificuldades. A gente tem que ser forte e saber que a loucura da cruz o mundo não vai entender. A loucura do amor de Deus o mundo não vai entender. Que a nossa vocação o mundo não vai entender. Nunca vai entender. Isso é fato. Muita gente até hoje me vê e fala assim, nossa, uma irmã tão bonita, né? Com tanta coisa, e ficar enfiada dentro de um convento? E falam. E isso as pessoas não é capaz de entender. De que como que a gente pode dedicar a nossa vida para Deus. Largar tudo por amor a Deus. Essa é a loucura da cruz que nos em São Paulo hoje. Então, da gente hoje pegar essa palavra e ter força e falar assim, ó, tá difícil, mas se Deus me tá chamando, eu não vou desistir. Eu não posso jogar a toalha pela primeira dificuldade que eu tenha, porque meus pais não querem. Meus pais também não queriam. Eu cheguei a fazer greve de fome para meus pais deixarem vir para aspirantado. Eu briguei com a minha mãe. Eu briguei com a minha mãe, briguei com meu pai.
né? Tive que, infelizmente, eu muitas vezes eu falo, Senhor, tem piedade de mim, porque eu cheguei, minha mãe, quando eu vim fazer a minha experiência, na verdade, quando eu vim para aqui para Aspirantado, eu queria vir e não voltar mais, porque eu já estava decidida do que eu queria. Só que aí, né, quando eu terminei o 9º ano, teve a viagem de formatura da minha classe. Meu pai era muito ciumento, eu sou única filha, né, tenho só um irmão. Meu pai até hoje bem ciumento de mim. E falou, não, que você vai com essa molecada? Eles foram para Camboriú. Eu falei, que você vai com essa molecada de viagem, que eu não sei nem morta. Então eu falei assim, como eu já tinha segundas intenções, né? Eu falei, pai, então deixa ela passar as férias com as irmãs em São Paulo. Aí meu pai ficou, mas como eu tinha ganhado de melhor aluna da classe no ano, tinha só nota boa, tudo, meu pai também não achou justo me castigar. Aí ele falou né, falar com a madre, né, e a madre falou, não, lá elas vão estar seguras, não vai estar saindo, explicou tudo. Aí meu pai deixou aí, as irmãs iam fazer uma viagem aqui para São Paulo e trouxe eu e mais algumas meninas que queriam também fazer essa experiência nas férias, né? Aí eu passei todas as férias de janeiro aqui na Aspirantado. E eu realmente encontrei que era aquilo que meu coração desejava, era aquilo que eu sentia que Deus me chamava. Então eu não queria ir embora. Então, faltando uma semana para as aulas, eu liguei para minha mãe, liguei para o meu pai e falei que eu queria ficar, que eu queria estudar aqui, que eu não. Nossa, meu pai e minha mãe fizeram o maior escândalo. Eu falei, não, que eu ia voltar, que eu tinha que voltar, que eu ia estudar lá, que nunca que eles iam deixar eu ficar aqui. Ainda no dia que eu tive que voltar para lá, ainda eu falei para minha formadora, falei assim, espera que logo eu volto de novo, porque eles não vão conseguir poder comigo. E assim foi. Fui para minha casa, eu fui com o uniforme daqui do Aspirantado. Nossa, meu pai quando me viu com a roupa, meu pai falou, tira essa roupa já! Né? E aí eu passei uma semana trancada no quarto sem falar com ninguém. Aí quando meu pai e minha mãe saíam trabalhar, eu ia para o asilo. E comia lá para não comer em casa, para fazer chantagem ainda, olha só. E aí depois de uma semana, aí eu rezei e falei, não vai ter jeito, eu tô tentando por bem e eles não adiantam, vai ser por mal agora. Aí eu lembro que minha mãe estava na cozinha fazendo comida e eu cheguei e falei assim para minha mãe. Falei, olha mãe, tá bom, a senhora não quer deixar eu pro convento? Tudo bem. Agora, se eu casar com um homem que me fazer infeliz, a culpa é sua. Nossa, minha mãe, você já imagina como minha mãe deve ter virado, né? Virou giraia ali, né? Aí minha mãe começou a falar um monte, falar, eu peguei isso aí e deixei lá. Aí eu fui pro asilo. Aí quando chega a tarde, minha mãe e meu pai chegam e falam assim, você quer ir? Vai, mas não fala mais essas coisas para sua mãe, que não sei quando, não sei quando. Aí ele falou assim, mas eu não vou te pagar nem passagem, nem te vou arrumar, você se vira. Eu falei, tá bom, pai. O único que eu queria é que vocês deixassem eu ir, agora eu me viro para conseguir ir. Aí eu cheguei para a madre superior e contei para a madre Blanca, que era a superiora da casa lá. Falei, não, isso não tem problema, deixa que eu vou lá falar com teu pai. Aí a madre foi lá falar com meu pai e falou, não, o senhor vai, eu pago a sua passagem, a passagem dela, e o senhor vai lá e leva ela para São Caetano. E meu pai, na frente da madre, não teve como dizer que não, né? Aí, depois de uma semana, eu voltei. Voltei, aí já fizemos matrícula na escola, comecei a estudar aqui. Mas foi duro, eles não me entregam, não é fácil. Não, ninguém é fácil. Minha mãe, como fala, ela ficou muito sentida, muitos meses muito sentida. Né? Eles achavam que eu queria sair de casa, que eu não amava Irmã, eles, que. Oi. mas a Pode senhora não falar. ficou assim, nossa, a senhora não ficou assim, nossa, mas eu deixei meus pais tão tristes, mas depois eles me perdoam, não ficou com aquele receio assim, não? Eu, assim, Não, né? nessa hora, Maria Vitória, eu, assim, eu não. Eu sabia que eu tinha deixado meus pais tristes. Mas eu sabia que se não fosse dessa forma, nunca eles iam deixar eu vir para o convento. E para mim, o que me fazia feliz, eu tinha que lutar por aquilo que eu achava que era mais grande, como Jesus já falava, quem ama mais seus pais do que a mim não é digno de mim. Esse é um mistério, não que eu não amasse meus pais, mas eu amava mais a Deus.
Então eu era algo tão grande dentro do meu coração que aquilo me fazia passar por cima, me fez passar por cima. Hoje eu falei assim, eu não sei, eu digo, tem que ter sido obra do Espírito Santo para mim chegar e ter dito isso para minha mãe, que hoje nunca falaria isso para minha mãe, né? Mas nesse momento Deus me deu essa força para me enfrentar, porque se eu não tivesse enfrentado meus pais dessa maneira, hoje podem ter certeza, hoje eu não estaria aqui. Porque se eu fosse esperar pela benevolência do meu pai e da minha mãe, pelo gênio, temperamento do meu pai e da minha mãe, se eu fosse esperar por eles, hoje eu não estava aqui. Nunca. Muitas vezes a gente vai ter que se fazer violência. Muitas vezes quando a gente tem certeza do chamado de Deus, a gente infelizmente vai acabar ferindo aquelas pessoas que a gente ama, porque elas se vão pôr no meio do caminho. Mas aí vai a valentia. Aí vem a fortaleza do dom do Espírito Santo. Da gente saber enfrentar. Eu naquele momento, eu vi, minha mãe ficou triste, meu pai ficou irritado, tudo. Mas eu falei assim, eu confio em Deus que uma hora eles vão entender. Porque se eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas. Demorou para eles aceitarem. Mas depois que minha mãe aceitou, aí começou a ver as coisas de outra maneira. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não vai ter outra saída do que se pôr no nosso lugar. Porque, pela vontade dos pais, nunca que eles vão querer que um filho, uma filha, vai para um convento, vai para um seminário. É muito difícil, né? De aceitar essa vocação numa boa. É muito difícil, porque eles têm a esperança, sempre a mesma coisa. Minha mãe falava, eu quero ter neto. Né? É o famoso neto, né? A loucura de uma mãe Minha ter mãe... neto. Pode falar, Bianca. Ela fala assim, é ter neto. Né? E quando uma menina fala que quer ir para o Minha mãe convento, fala é que eles... direto. Então, o que acontece? Quando uma filha fala que vai para o convento, é como aquele castelo de sonho, vai tudo por água abaixo. Então, eles não aceitam. Isso que ele finge que não escuta, aí isso daí é o mais normal. Então, isso daí é difícil, né? Porque não vão entender isso, né? Então, isso para vocês terem em mente isso, que é essa loucura da cruz que o mundo não vai entender. Então, nossa vocação não vai ser tão fácil deles entenderem, não. Então, mas a gente não pode sucumbir a essas dificuldades. A gente tem que rezar muito, mas infelizmente, se chega uma hora que a gente vai ter que se pôr forte, a gente vai ter que se pôr forte. Porque muitos já falam, por boa vontade, um pai e uma mãe não vai deixar uma filha ir para o convento, não. Porque o sonho deles é ver a filha casando, a filha vestida de noiva, né? É o sonho deles. Mas eles não pensam que o sonho deles muitas vezes não é o sonho de Deus para cada um. Então, muitas vezes eles têm que levar a paulada também para entender. Né? E a gente tem que ser forte, porque vai ser na dor, vai ser no sofrimento que eles vão acabar entendendo que Deus tem outros planos para a vida desse filho, para a vida dessa filha. Mas a gente não pode sucumbir. Então, para ver, aí quando aqui fala São Paulo aqui, no versículo 22. Mas para os eleitos, 24, perdão. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, a força de Deus, a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então quer dizer que a loucura de Deus vai por cima de tudo. Quer dizer que o nosso chamado vai por cima de tudo, mesmo que ninguém entenda, que ninguém saiba o que é, ninguém compreenda.
Não, quando um pai e uma mãe começam a entender, que nem a Vitória está falando assim, que para seguir seu coração. Sim, quando uma mãe começa a entender isso, já é um passo muito grande. Mas as pessoas normal não vai falar, mas eu digo isso, meninas. Quem vai viver a vida somos nós. Nenhum amigo vai viver a nossa vida. Nenhum parente vai viver a nossa vida. Então, quem são eles para dar palpite? Muitas vezes a gente se importa tanto das coisas que os outros vão falar e não vemos que quem vai viver a nossa vida, quem vai ter as nossas escolhas e quem vai ter as nossas consequências somos nós, não são eles. Então, muitas vezes, né, entre aspas, eu falo, a gente tem que ser, algumas vezes, ser cruel, mas no bom sentido. Porque essas pessoas que falam, não, você não vai, que não sei quanto, e falam, querem persuadir, essas pessoas não vão viver sua vida, não vão viver o seu chamado. Então, essas pessoas não te estão ajudando. Na verdade, um amigo que faz isso não é amigo. Para mim, não é amigo. É amigo do cão, mas não meu amigo, nem minha amiga. Porque uma verdadeira amiga vai, mesmo que ela não entenda, ela fala, não entendo essa decisão, mas se é isso que teu coração pede, vou te apoiar. Agora, quando começa, não, eu não posso perder tua amizade, isso é muito importante para nós. Ou até mesmo da igreja, dentro da igreja, gente. Meninas que participam nos grupos de jovens, que aí muitas vezes, não, você vai perder o nosso grupo, que não sei quanto, que não sei. E começa. Gente, a gente tem que parar com isso. A partir do momento que a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, a gente tem que ser forte e deixar os comentários para trás. Que dói? Dói. Vai doer. Se vem ainda de pessoas que a gente ama, vai doer ainda mais. Mas a gente tem que ser loucos. No bom sentido. A gente tem que ter essa loucura. Né? Ter essa loucura de Deus. Né? De que por amor a Deus, eu vou fazer a vontade dele. Todos os santos, a gente começa a recapitular a vida dos santos, todos seguiram essa loucura da cruz. O que era humanamente uma loucura, era o sensato de Deus. Então, pensar que todo caminho vocacional vai ser assim. Tanto para a vida religiosa, como para a vida sacerdotal, a vida matrimonial também é um desafio de você realmente encontrar aquela pessoa com os mesmos ideais de santidade, de querer viver uma vida realmente em Deus e que seja um casamento para sempre, até que a morte separe, também é uma loucura no mundo hoje. Também é verdade, é uma loucura. Porque hoje ninguém respeita nem seu corpo, nem nada, como a gente falava hoje de manhã. Que ninguém tem mais respeito com nada. O amor virou um lixo. Virou um contato físico. Se perdeu totalmente o que é a essência do amor. Então, a mesma coisa, né, dentro da vida religiosa, né, uma vocação religiosa também vai ser o escândalo da cruz. E aí sabemos que estamos no caminho certo, porque estamos no caminho de Jesus. É isso, já a luta do casal, isso é fora do casamento. Isso daí é por isso. Aí quando uma menina, a gente vê, eles acham isso já tão normal. E quando uma menina quer viver um namoro na castidade, um namoro santo, e quer realmente viver uma castidade, é uma loucura. Então é bom vocês lerem, relerem esse texto de São Paulo e de não assustarem que os desejos de Deus não são os nossos. Né, muitas vezes. Que o mundo não vai entender o que Deus nos está propondo. E da gente não se assustar e da gente lutar. Que fala assim, que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens. Quer dizer que nada é comparável a Deus que é todo-poderoso, ao poder de Deus que é todo-poderoso, à vontade de Deus que é a perfeita. Então a gente tem que já ter essa noção da gente realmente, da gente lutar por aquilo, para fazer essa vontade de Deus. Sabemos que vai ter os obstáculos,
mas a gente tem que lutar. Se a gente realmente tem certeza de que Deus me chama para uma vocação específica, eu vou ter que lutar para ela. Mesmo que a renúncia da gente ter que deixar as pessoas que a gente ama, muitas vezes a gente deixar triste as pessoas que a gente ama, mas tudo vai se arrumando. Minha mãe, na época, quando eu entrei, ela ia para a igreja evangélica, como eu falei, meu avô era pastor, minha mãe nasceu dentro da igreja evangélica, tudo parentaiada, tudo da Assembleia, tudo assembleiano. Minha mãe teve a sorte que quando ela teve 12 anos, ela foi trabalhar numa casa de família, que era uma senhora muito católica, que fez a catequese com ela, batizou ela na igreja católica, ela fez primeira comunhão, depois ela casou com meu pai pela igreja católica, né? Mas ela não tinha nenhum amor e nenhum conhecimento, assim, sólido da igreja. Porque o que ela mais tinha vivido desde pequena era dentro da igreja evangélica, isso era lógico. Né? Meu pai também tinha conhecimento, mas também não praticava. Quando eu entrei para o convento, meu pai estava enfiado com o espiritismo e até em terreiro de Umbanda. Então imagine que dentro de casa o que eu tinha? Ninguém para me apoiar dentro da minha vocação, nem muito menos para entender. Mas graças a esse sacrifício, Deus ajeitou a vida deles, porque depois que eu vim para um convento, minha mãe começou a ir para a igreja. Minha mãe começou a ir na missa lá no lar, e ela ia brigar lá com a imagem de Santa Teresa Jornet, que é a nossa fundadora, e falava assim, você levou minha filha, agora então você me consola. E minha mãe indo na igreja, as próprias senhoras que participavam no grupo de oração lá, começaram a ver a atitude da minha mãe, e começaram a acolher a minha mãe, e minha mãe começou a ir para o grupo de oração, né? Foi entendendo melhor a igreja, né? Minha mãe começou a ver as pregações do Padre Léo, da Canção Nova, e minha mãe começou a entender, e minha mãe realmente teve uma conversão muito grande, até hoje, graças a Deus. E a partir da conversão da minha mãe, foi onde ela falou assim, agora meu marido também vai sair disso, porque não está correto. E depois, minha mãe começou a fazer de tudo, rezar para arrastar meu pai. Até minha mãe chegou num ponto de chegar, meu pai tinha dentro de casa, tinha um altar, com toda aquela santaiada, com todas aquelas velaiadas. E minha mãe chegou e falou assim, agora você escolhe, ou eu, ou isso. E aí fez meu pai enfiar tudo dentro de um saco, essa santaiada. Foi quando a primeira vez que eu vim da Espanha, depois de 7 anos. Ela falou assim, sua filha vai vir e eu não quero ver isso dentro de casa com a tua filha aqui dentro. E me fez meu pai enfiar toda a santaiada, toda a velaiada e jogar no rio. E a partir daquele momento meu pai se libertou. E aí depois que eu fui para casa, meu pai começou a ir para a missa. Meu pai se converteu, se confessou e graças a Deus voltou para a igreja. Tanto é que os dois até hoje pertencem ao movimento do Concílio de Cristandade. Meus pais iam cantar nas missas, participar, rezar o terço nas casas. Foram para o Ministério da Intercessão. Quer dizer que eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Mesmo que doeu para minha mãe e para o meu pai naquele momento. Porque depois Deus tinha o melhor para eles. Porque se eu não tivesse feito isso naquele momento, que foi humanamente cruel e duro, eu não estaria hoje aqui e meus pais também não estariam salvos. E outra, que eu testemunho o milagre do meu pai, porque o meu pai teve uma cirrose por uma doença que tem genética na família. Meu pai ficou 5 anos numa fila de transplante. Ele estava totalmente já desenganado. E mais que essa pandemia, totalmente desenganado. E contra toda a esperança, meu pai teve que fazer um transplante de fígado e de rim. 2 transplantes de uma vez. Faz 5 meses que meu pai fez transplante e meu pai está com uma vida nova. Isso do quê? Da fé que a gente teve. Graças ao conhecimento que eu tive, o estudo que eu tive da enfermagem, todo o sacrifício que eu fiz de ir para a Espanha, de estudar lá, eu consegui salvar meu pai. Primeiramente Deus salvou, que foi a vontade de Deus. Foi Nossa Senhora que passou na frente. E outra pelos esforços, por tudo aquilo que eu aprendi, que eu consegui salvar meu pai. Então, foi a senhora que fez o transplante? Desculpa a pergunta, mas como a senhora falou... Não, foi meu pai.
Mas meu foi a pai. senhora que fez a cirurgia e tudo? Porque como a Não, senhora não. falou, Não, eu não fiz a cirurgia, não. Isso é cirurgia, Deus me livre. Isso aí é algo muito grande, isso daí é com os médicos. Mas, assim, consegui salvar o meu pai nesses 5 anos que ele teve doente, fazendo todo o tratamento dele, todo o tratamento correto. Quantas vezes eu tinha que colocar soro no meu pai, né? Tinha semanas que toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu tinha que estar aplicando soro nele, fazendo procedimento, fazendo todos os procedimentos de enfermagem, né? Mas consegui controlar meu pai graças, né, ao conhecimento que eu tinha feito, que eu tinha estudado, né? Então quer dizer que eu não me arrependo de ter feito isso. Naquele momento foi duro, mas eu não me arrependo de ter agido daquela maneira naquele momento, porque se eu não tivesse agido daquela, era Deus que me estava dando uma força superior. Porque eu falo que por minhas próprias forças eu não teria coragem de fazer o que eu fiz. Mas Deus naquele momento me deu essa graça, porque Deus sabia as graças que vinham depois, porque Deus já conhece, né, até o nosso último fio de cabelo, até o nosso último dia nessa terra. Então Deus tem os seus planos. Então por isso a gente não pode temer. E a gente não pode temer de encarar e lutar por aquilo. Porque se é da vontade de Deus, vai sair, vai dar certo, né? A gente tem que ter essa fé. Que se é quando é vontade de Deus, ninguém pode impedir. Muitas vezes chega a menina e fala, eu queria ser irmã, mas meu pai e minha mãe não deixam. Eu falei assim, então quer dizer que quem é mais? Realmente você ama tanto a Deus que é capaz de tudo? Ou você não tem coragem de lutar pelo reino de Deus? Então, muitas vezes, esse medo vem disso, de não querer encarar. Muitas vezes eu falo, a maioria dos consagrados nós tivemos que se encarar muitas vezes com nossos pais, se encarar com a nossa família, porque eles não vão entender essa loucura da cruz. Não vão entender essa loucura que é o chamado de Deus. Mas é uma provação muito grande. Mas depois Deus vai dar os seus frutos. E quando Deus dê a graça deles começarem a entender, eles vão levantar as mãos para o céu de saber que deu um filho para Deus, que tem um filho consagrado a Deus. Que é a coisa mais grande para uma mãe é ter uma filha ou um filho consagrado. Quer dizer que Deus olhou para um dos seus filhos. Que graça mais grande para uma mulher. Que Deus tenha olhado para um dos seus filhos. Mas no começo não vão entender isso. Então realmente vai ser difícil, né? Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas o que a gente tem que fazer é não desistir. Da gente rezar muito, confiar muito, né? E falar, Senhor, se é da tua vontade, vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Mas isso não vai indicar que não vai vir sem luta. Muitas vezes, para a gente conseguir esse dia, a gente vai ter que lutar. Então, a gente não tem esse medo de lutar. Porque Deus sabe o porquê. Mas, apesar das nossas lutas, Deus vai estar vai estar no final do caminho esperando a gente. E vai estar também ao nosso lado. Então, já deu o nosso horário aqui, né? Então, para essa tarde, voltem a ler esse texto tão belo, ler o Salmo 15 também, né? Para continuar essa reflexão. E amanhã, né, vamos fazer o nosso último dia, né, continuando nessa linha de São Paulo, né, amanhã às 10 da manhã, como hoje, e depois às 4 da tarde para a gente fazer o encerramento. Então, gostaria que vocês lessem e refletissem e ver o que está custando, quais são os obstáculos que vocês estão tendo para responder esse chamado de Deus. De realmente ser sincera comigo. O que me está prendendo que eu não consigo? É que eu tenho vergonha ou que eu não tenho coragem de lutar e de assumir diante dos outros? Ou que eu não tenho coragem de lutar contra meu pai, contra minha mãe e fazer eles entenderem?
Porque eu quando acontece isso, quando a gente não tem uma confiança em Deus, que Deus vai arrumar as coisas, seja como seja, nem que seja na paulada. Então, de vocês realmente, a passagem foi 1 Coríntios, capítulo 1, de versículo do 17 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 17 ao 25. Então, para vocês continuarem aí, fazendo essa oração, aproveitando já esse fim de tarde ou à noite, né, ter esse momento de intimidade com Deus, né, também reler esse Salmo 15 com calma, né, de realmente pedir essa graça para Deus, né, fazer entender, para realmente ver qual é o caminho que Deus está mostrando, como a gente falava no Salmo, né, que eu vou nesse caminho de Deus, né? Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho. Então vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, para que ela, como mãe de todas as ocasiões, nos possa estar ajudando, nos possa estar iluminando e fortalecendo o nosso desejo de ser de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, uma boa tarde, um bom fim de tarde a todas, uma boa noite, né? Que Deus abençoe e que, né, amanhã às 10 vamos estar reunidas de novo. Então, que Deus abençoe muito a todas e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Irmã. Até amanhã. Deus Até abençoe. amanhã. 7 horas da noite, é um texto.